amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Nova Geração. Me chamo Eduardo, sou membro do Nova Geração e também tenho um compromisso de aliança com a comunidade católica cristã. No dia de hoje, a gente tem como objetivo principal ajudar você, na verdade, nos ajudarmos a criar um diário espiritual. Nesse tempo que é bastante propício, nessa quarentena que nós estamos vivendo, mas não só nessa quarentena, mas que essa quarentena sirva de um empurrão para que a gente possa continuar, na verdade a gente possa dar esse prosseguimento à nossa leitura bíblica e fazer dela a prática da nossa vida. Muitas vezes você já pode ter começado a leitura bíblica, pegou a liturgia, abriu a Bíblia, Deus está querendo falar isso comigo, mas você não conseguiu fazer um estudo dessa palavra, desses versículos. Então esse é o propósito que nós queremos fazer através desse vídeo. A gente vai utilizar uma metodologia do Monsenhor Jonas Abib, que é tirada do livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. E o tema, o capítulo desse livro é Como Fazer um Diário Espiritual. Então, primeiramente, é necessário que você tenha alguns recursos. Um caderno que você vai fazer dele a sua agenda espiritual. É necessário que você destine esse caderno para isso. Esse aqui é o meu caderno, onde eu posso anotar todas as coisas que Deus fala, enfim. Esse é o caderno que eu mais uso para isso. Eu uso alguns outros recursos, mas esse caderno eu destino para isso. Tem alguns outros materiais que são adicionais. Óbvio que você precisa de uma caneta, porque, enfim. Mas os marca-textos me ajudam bastante para isso, porque neles, através do marca-texto, eu marco aquilo que me chamou bastante atenção, aquilo que Deus está querendo me dar uma rasteira naquele momento. Então, os marca-textos, para mim, são uma boa indicação, mas se você não puder, você não quiser, você também não precisa usar. Então a gente tem esse caderno, esse diário espiritual, essa agenda, a gente anota primeiramente, esse é o primeiro passo, colocar a data que você está fazendo isso. Colocar a data lá em cima, e o segundo passo seria você colocar o versículo que você está lendo no dia, a passagem bíblica do dia. Hoje a gente vai usar como exemplo as cartas de São João, a primeira carta de São João, capítulo 1 e capítulo 2, por exemplo. Eu não vou pegar aqui a Bíblia para a gente ler, porque senão demandaria de muito tempo aqui no nosso vídeo. Mas se você puder abrir aí para acompanhar junto comigo, é uma boa. Então, a nossa forma de fazer o diário espiritual com base na metodologia dada por Monsenhor Jonas Abib no seu livro, ele tem 3 segmentos principais. Quais seriam eles? As promessas, as ordens de Deus e os princípios eternos. Irei falar sobre cada uma individualmente. A respeito das promessas de Deus, o que é promessa? É você prometer e cumprir. E através desse estudo bíblico, você não vai colocar as promessas dos homens, você vai colocar as promessas de Deus. Como a gente pode ver aqui, na primeira carta de João, no versículo 9, onde o Senhor fala assim: se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Então aqui claramente a gente pode enxergar que essa é uma promessa que Deus tem para nós. Desde a sua presença aqui na Terra até os dias de hoje. E aí, aqui a gente já vê uma promessa clara, e no nosso caderno espiritual a gente escreve promessas. Quer dizer que você só vai achar uma promessa naquela passagem que você está lendo? Não, você pode achar diversas, 10, 15, 1, 2. E aí, quando você escrever promessas, abaixo você vai escrever todas aquelas que você achar. Nesse exemplo, você pode colocar tanto a passagem que Deus colocou na sua palavra, escreve mesmo a passagem, ou você coloca o versículo que foi dado. E aí, só mais um exemplo para fixar. No capítulo 2 dessa mesma carta de São João, na primeira carta, diz assim: filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo. Então aqui, mais uma vez, a gente vê essa promessa que Deus nos dá, que Jesus Cristo está aqui para nos perdoar de todos os nossos pecados e interceder juntamente ao Pai. Anotando todas essas promessas que Deus tem para nós, é necessário que a partir de agora a gente pule para o nosso próximo tópico, que são as ordens de Deus. Ordem a gente já costuma ter desde as nossas escolas, faculdades, trabalho. Então ordem é ordem, a gente precisa seguir. E quando é de Deus,
justamente e obviamente é mais ainda necessário que a gente siga, né? Então as ordens de Deus a gente pode ver, né, aí na carta de São João, no capítulo 2, versículo 15, né, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Se a gente lê esse versículo, é algo que dói, é algo bem direto, né? E as ordens de Deus, muitas vezes, elas são assim. E a gente precisa ter esse coração contrito, esse coração aberto para acolher as ordens do soberano, as ordens de Deus, né? Então, quando a gente lê as ordens, eu acho que é uma das mais fáceis da gente distinguir, né? Porque ele sempre vai ser bem direto, né, com as suas ordens, né? E aí, o último tópico que a gente pode abordar no nosso diário espiritual, enquanto esses 3 segmentos, são os princípios eternos, né? É algo que não muda, é algo para sempre, né? Então, um exemplo é na carta de São João, no capítulo 1, versículo 15, onde o Senhor fala assim: Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, aqui a gente pode ver algo que vai se perpetuar, né, daqui até os confins da terra, né? Deus é luz e nele não há treva alguma, né? Então, esse é um dos princípios eternos que tem nessa passagem bíblica que nós estamos estudando hoje. Então, a gente fazendo isso, né, recapitulando, primeiro a gente coloca, né, a data de hoje, que você está fazendo seu diário espiritual, você coloca a passagem que está sendo estudada, você coloca a promessa, lá você redige todas as promessas que Deus colocou para você naquela passagem, depois as ordens de Deus naquela passagem, por último, os princípios eternos, como nós vemos, Deus é luz e nele não há treva, né? Fazendo tudo isso, você chega a um último momento, né, do seu diário espiritual daquele dia. Porque seria muito fácil só a gente lesse, mas não refletisse um pouco interiormente o que aquela passagem, né, ela mexeu com a gente. E aí, por fim, é necessário que você faça 2 perguntas, no mínimo, a você, né? O que é que Deus quis fazer? O que é que Deus quis falar para mim naquela passagem? Né? Você pode escrever assim. Aí você fala, o que é que Deus quis falar para mim nessa passagem? Né? E a segunda pergunta, o que é que eu posso colocar em prática na minha vida através dessa passagem? Né? Então, responda essas 2 perguntas, né? E você vai estar melhorando ainda mais, vai dando mais eficácia, né, ao seu estudo bíblico desse dia. Mas é necessário, primeiramente, antes de tudo, né, que você tenha compromisso, né? Para fazermos esse diário espiritual, é necessário que você tenha um propósito, né? Eu quero, de fato, estudar a Bíblia, né? Eu quero saber, quero me nortear de como eu posso fazer esse estudo bíblico, né? Então, o compromisso, né, a vida diária, né, de oração com isso, através do estudo bíblico, é necessário. Esse compromisso é primordial para que você acompanhe, né? Procure um local adequado, em silêncio, um local confortável, né, para que você possa seguir. E eu te digo, né, trará muitos feitos para a tua vida e para a tua vida missionária, inclusive, né? Então a gente agradece aqui mais um vídeo, essa música está me enchendo o saco, né? A gente agradece a você por mais um vídeo que você pôde participar aqui conosco. A gente vai fazer uns próximos vídeos, né, inclusive como a gente pode ler a Bíblia, né? Primeiramente é necessário que a gente entenda como a gente pode fazer um diário espiritual, né, para a gente começar a ler a Bíblia. E o próximo vídeo que eu já posso adiantar é como a gente lê a Bíblia, que também é uma metodologia dada por Monsenhor Jonas Abib, né, e facilitará você entender de como pode ler a Bíblia. Porque às vezes você começa por Gênesis, aí você fica louco, tem peixe, tem água, tem planta, tem não sei o que, tem Eva, tem Adão, né? Mas a gente precisa entender primeiramente onde começar e onde terminar a leitura bíblica. Então, a gente agradece a sua participação, curta, comente, siga, se inscreva, e é tudo isso que você já sabe pelos blogueiros. Muito obrigado.